Senhor Jesus, Divino Mestre, com alegria que nós aqui estamos de volta para mais uma jornada de estudos e trabalho na Tua Seara, a nossa casa, a Fraternidade Espírita Camilo Chaves, que nos permite aqui estarmos matriculados para o trabalho, para o estudo, buscando o aprimoramento espiritual e colaborarmos contigo na parte que nos toca, na obra da criação. Pedimos, como sempre fazemos, Senhor, a inspiração, a orientação para a realização do melhor a nosso alcance, que o nosso estudo seja proveitoso, seja útil, seja verdadeiro, no tocante à disseminação do ensino espírita, do ensinamento espírita, o que temos nos esforçado para realizar, tanto pela vivência quanto pela palavra, aqui em conjunto, nesta oportunidade. Que as tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia envolvam-nos hoje e sempre. Muito bem, capítulo 21. Boa noite. Boa noite. Maria Afonso, você fecha a porta para mim, por favor? Então, dando continuidade ao estudo do Apocalipse, no seu capítulo 21, hoje a partir do versículo 22. Então, vamos aqui fazer a leitura desses últimos versículos do capítulo 21. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. O versículo 22 diz o seguinte: E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Esse primeiro trecho, e nela não vi templo, reflete o fato de que o templo exterior é uma construção material para simbolizar Deus e que perde o sentido com o tempo, após a elaboração da essencialidade, da religiosidade natural, que decorre da observância das leis, da prática das leis e das virtudes. Então perde-se a necessidade da existência do templo exterior. Porque o objeto ele é utilizado para significar o que não se encontra presente. Então o templo é um elemento de transferência dessa ideia. Mas vamos lembrar que o templo exterior é sempre suscetível de alterações, de transformações. Então nós não podemos situar, por exemplo, a nossa felicidade ou a nossa satisfação no exterior. Porque senão vai ser uma felicidade e uma satisfação sujeita às transformações pelas quais passam as coisas.
Deixando de haver templo, vai deixar de haver, então, aquele sentimento. Então, o templo é o coração. O templo é o interior. Então, não se torna mais necessário o templo exterior. Porque agora ele é projeção do estado de espírito. Nós passamos a ser templos ambulantes, templos itinerantes, que é o objetivo da presença de Jesus na Terra, por exemplo. Não apenas a construção de templo, tanto que Jesus não ordenou a ninguém que se construísse templos. Ele ensinava nas sinagogas, ensinava nos campos, nos montes. Por quê? Porque a própria natureza é um templo extraordinário. É o templo primordial, a obra universal é o templo. E na Revista Espírita, agora eu não vou saber se está para vocês aqui, mas na Revista Espírita, Kardec registra uma comunicação que diz que no futuro deixará de haver religiões. Porque o objetivo é a religiosidade natural. Então o Espírito lá diz que aí uma religião será necessária. Então ele conclui que será o Espiritismo, mas não o Espiritismo exterior, é o Espiritismo interior, que é a religiosidade natural, que tem por templo o universo, o amor a Deus que se reflete no amor ao próximo. Então quando Jesus define por exemplo, Mateus 22, a partir do versículo 36. Os fariseus perguntam: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por que o segundo é semelhante ao primeiro? Porque Deus não exerce ação direta na matéria, Deus não é visível, Deus não se manifesta de forma exterior. Então nós vamos manifestar o amor a Deus amando o próximo. Por isso que o amor ao próximo é semelhante ao primeiro. É da mesma essência. Bem. E João, na sua epístola, vai dizer, 1 João 4,20, como alguém pode amar a Deus a quem não vê e aborrece o próximo a quem viu? Parece uma continuação, né? É uma sequência. Porque Deus não é material, não é uma pessoa. Então, o segundo é o complemento do primeiro. Porque muitos de nós achamos que amar a Deus é frequentar o templo. Frequentar o templo, guarnecer o templo, observar a estrutura do templo, cuja estrutura Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, porque com o tempo vai passar essa necessidade que temos de um culto exterior, porque nós passamos, inclusive, a estabelecer guerras contra o próximo, que não acreditavam segundo a nossa maneira de pensar. Então perdeu-se o foco. O objetivo foi perdido. Foi distorcido o ensinamento. É por isso que o Espiritismo vem restabelecer todas as coisas, que é a característica do Consolador. Restabelecer todas as coisas, nos fazer lembrar de tudo
o que Jesus nos diz e acrescentar o que ele não pôde dizer. Então, na verdade, o templo é o próximo. Cada um de nós é o templo. O próximo é o templo. Cada um. Mesmo aquele mais complicado. É um templo em construção. É um templo em elaboração. Então, à medida que nós vamos encaminhando a nossa educação, não vamos mais pensar em templo exterior, isso perde o sentido. Porque, inclusive, gera divisão, gera cisânia entre as pessoas. Passa-se a defender 4 paredes e não se ama mais o próximo. É o que temos acontecido. Inclusive chega a ser o absurdo de odiar aquele que não crê de forma semelhante. Então é a distorção completa do ensinamento. E no tempo lá da supremacia da igreja, o lema é crê ou morre. Que era o lema da Inquisição. Tribunal do Santo Ofício. Crê ou morre. Fora da igreja não há salvação e vai por aí. Então, é um movimento com data de validade. À medida que o mundo avança, o mundo se torna um mundo superior, perde essa função, perde essa necessidade de um fator de indução exterior para o campo da mentalização, de chamado. Certo? Então, vamos lembrar que mesmo nós aqui espíritas ainda temos esse sentido de templo bastante arraigado. Ainda. Na verdade, tem se transformado a casa espírita unicamente num templo, mas ela não é só um templo. É uma escola, oficina, um hospital, é um educandário. Tanto é que os espíritos que vêm, né, eles primeiro veem como um hospital. Sim, porque é a porta de entrada para um trabalho mais de profundidade. É um templo também? Sim. É, mas não nos moldes tradicionais. Erguido para adoração exterior, não. O foco aqui é, como já foi dito aqui no texto, é a essência, que é o nosso próprio coração, que é a transformação, a renovação, expressão do amor a Deus pelo amor, a tudo, todos os seres, a vida, ao mundo, ao universo, à natureza. O amor efetivo ao próximo ao ponto de ajudar de fato o próximo a ter uma vida melhor em todos os sentidos. Todos os aspectos da vida humana. Social, espiritual, psicológico, material e vai por aí. Porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então o templo é o Senhor, é o que vigora na mente, as diretrizes divinas que vigoram na mente, o culto às leis de Deus, a observância das leis de Deus. O culto aí não é um culto, adoração não, é o cultivo das leis de Deus. Porque se nós não cultivamos todas as leis, nós somos transgressores da lei. Qualquer uma das leis que eu não observo me torna transgressor da lei. Porque as leis, elas
Isso é dito por Tiago. Por quê? Porque nós estudamos as leis didaticamente como 10 leis. Tanto Moisés trouxe-nos essa divisão em 10 leis didática, quanto o livro dos Espíritos, 10 leis morais. Mas ela são uma coisa só. É um conjunto. Enfeixado no que nós vamos chamar de força criativa que de nós é irradiada de forma natural pelo fluxo do pensamento e sentimento. Isso que é a lei que vai atrair na pauta da natureza do fluxo, vai sintonizar, vai atrair, vai sintonizar, vai agregar com outras, que é a lei de associação, se irradia pelo cosmos, pelo meio que é o trabalho, lei do trabalho. Então, ela opera uma atividade, ela se irradia livremente, é a lei de liberdade natural. Alguém consegue deixar de emitir a sua irradiação? Não. Então, a lei de liberdade. Existe uma liberdade natural de expansão da nossa essência, que continuamente se irradia, continuamente atrai, continuamente repercute, continuamente influencia, continuamente gera um clima em torno. Então, qual que é o movimento? Já que nós não conseguimos estancar, nem controlar essencialmente falando, mas eu posso controlar a natureza do que sai. Como que eu controlo a natureza do que sai? É tomando as rédeas do processo. Qualificando. E é exercendo o amor, né? Praticando as virtudes. Então eu vou qualificando essa força criativa, eu qualifico, direciono segundo a necessidade. Mas ela está constantemente irradiando. Nós estamos em casa lá meditando, sentados, estamos irradiando. Não tem como parar de irradiar. Tanto não tem como parar de irradiar que temos o episódio extraordinário da mulher hemorroísta, que tinha um fluxo de sangue. Jesus estava caminhando ali com os apóstolos e o povo. Chega uma mulher por trás, Jesus não está vendo, e o toca. Aí ele sentiu que foi tocado. Então ele pergunta para os apóstolos, quem foi que me tocou? Os apóstolos ficam meio irritados. Porque Pedro, se não me engano é Pedro, pergunta, mestre, nós estamos aqui cercados pela multidão e tu perguntas quem foi que te tocou? Aí Jesus falou assim, não, porque eu senti que de mim saiu uma virtude. Então saiu o quê? No automático. Houve uma necessidade, a mulher teve uma necessidade, tocou Jesus e ela atraiu, retirou de Jesus, sacou de Jesus o que ela precisava. Então esse é um movimento natural, nós estamos irradiando. Às vezes os espíritos, as pessoas também sacam de nós o que elas precisam, o que elas desejam. Muitas vezes alguém nos toca no trânsito, aí o que sai de nós? Toca no trânsito de forma, nos movimentos naturais, fez um pedido. Então quando aquele motorista meio inadvertidamente ele nos cerceia ali de alguma forma o tráfego,
Ele fez um pedido para nós. Qual o pedido? Calma, paciência, entendimento, compaixão. Mas nós, como ainda sai de nós alguma coisa meio complexa, então às vezes sai o nervosismo, a irritação, que é o nosso natural ainda. Você me lembrou aqui, Júlio, que interessante que não devemos definitivamente fazer mais de uma coisa ao seu tempo. Eu estou dizendo isso porque foi ontem, eu dirigindo, gente, direção é uma das coisas mais importantes do mundo. De repente, entre os carros, saiu uma moça, ou ela estava passando mal, ou então completamente bêbada. Ela nem viu o carro. Esse ano eu estou devagarzinho, poderia ter corrido igual quando correu com um artista há poucos dias, né? Uhum. Que ele saiu, atravessou bêbado e o carro do aplicativo. Mas aí o moço aí nesse caso você não teria culpa nenhuma. Não, aí... sim, mas teria muito aborrecimento, né? Agora, com relação a templo, os praticantes da yoga, né, tem uma saudação muito interessante, né? O Namastê, né? Deus que está em mim, saúde. Sim, porque Deus está dentro, né? Eu acho que é um exercício muito interessante essa saudação. Porque a característica divina em nós é o poder criativo. É o Deus interior, o poder criativo, que é esse fluxo que nós estamos falando aqui, gente, do pensamento associado com o sentimento. Que é o nosso poder criativo. É com ele que nós criamos tudo que há no mundo, para o bem e para o mal. De quem? De nós. Nós mesmos. De nós. Então, criando para o bem, eu sou agente da misericórdia no mundo. Eu vou tornar a vida das pessoas com as quais eu conviver melhor. Criando para o mal, eu sou agente da justiça, do escândalo. Eu vou ser o corrosivo das imperfeições, dos retardatários que não quiseram se transformar a tempo. Até que mude o ciclo do planeta, aí eu sou retirado. Posso continuar assim? Posso, mas eu vou lá para outro mundo. Lá onde é cabível o instrumento de escândalo. Então vai eu para lá. Até que um dia eu me canso de sofrer, porque isso tem um sofrimento implícito, um sofrimento inerente. Então essa força criativa, ela precisa ser envolvida pelas 3 grandes leis que os Espíritos trabalham no Livro dos Espíritos. Lei de amor, justiça e caridade. Que é o tripé, é o dinamismo que vai envolver essa força criativa. Porque o amor está presente sempre. O amor está sempre presente. O que é o mal? É o amor próprio, é o bem exclusivamente para si. Isso é o mal. Então o amor está aí, presente, mal utilizado. Estou achando que eu estou utilizando bem o amor de forma egoística para eu ser o melhor, ser o maior, ter as melhores coisas, os melhores bens, mas não, eu estou criando desconforto para mim no tempo. Eu vou gerar o quê? Em volta de mim? Eu vou gerar a desigualdade social. Eu vou gerar a carência. Eu vou gerar necessidade em torno de mim, pelo meu egoísmo, pelo amor próprio. E as pessoas serão apenas instrumentos para eu alcançar meus objetivos. É assim que age que tem o amor a si mesmo, né? Porque o Deus é Ele. É o Deus. Então aqui, o mandamento nos ensina a deslocar o Deus para o outro. Deus para o outro.
Está falando numa linguagem difícil para nós, é o seguinte, que a felicidade está no outro e não em você. Por quê? É uma questão racional. Porque o outro vai me dar oportunidade, vai exigir de mim a virtude. Nisso que está a felicidade, desenvolver as virtudes. Já Aristóteles já dizia isso. Então não haverá necessidade de templo exterior. Então, amor, justiça e caridade é um tripé da evolução, porque nós sempre amamos alguém ou alguma coisa. O amor está presente. A justiça é o sentimento filosófico em relação à vida. Minha amiga Margarida, você podia me fazer um favorzinho de fechar a porta lá? Tá fechado, fechado. A de lá? Tá fechado. Não, ele entrou lá agora, não fechou não. Ele estava lá não. Por favor. Muito bem. Então, continuando aqui. Então, o templo, na verdade, o templo é deslocado, né? O templo é deslocado para fora, para o coração do próximo. Então nós vamos entrando na dimensão da vida, a dimensão da essência. É lógico que nós estamos falando aqui de um trabalho de construção, que nós aqui estamos buscando realizar. Tá claro aí? Alguém quer fazer comentário? Porque o seu tempo é o Senhor, então, os mandamentos, as leis, os mandamentos que me chamam para o uso adequado dos instintos, dos sentimentos, que são a lei, na verdade. Então, quando Moisés traz esses dispositivos legais, os 10 mandamentos, qual é o objetivo? É o direcionador da nossa força criativa, natural, espontânea, desenvolvida pela evolução. Para dar o próximo passo aqui, que é sair do primarismo, sair do atendimento aos instintos naturais e começar a desenvolver outras coisas, no caso aqui, os bons sentimentos das virtudes, que é sempre o foco do Evangelho. E o Evangelho é muito claro conosco, o Evangelho segundo o Espiritismo, é muito claro quando vai dizer, por exemplo, aqui amar no sentido profundo do termo é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam, e procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos para suavizá-las. É o que nós estávamos dizendo aqui com outras palavras. Então, quando alguém nos aborda dessa forma intempestiva no trânsito, e nós já temos o conhecimento que temos, ele está nos dando a oportunidade de buscarmos o sentido íntimo das dores que o acabrunham. Isso aqui é muito mais profundo do que nós imaginamos, porque estamos acostumados aqui só a entender as dores como sendo o sofrimento, a doença. Não, a dor aqui é a imperfeição básica. Porque as imperfeições estão na base do sofrimento sempre. Então, se o motorista lá apareceu de forma intempestiva, tem uma dor oculta ali. Seja por exemplo, pode ser a dor de um parente que está indo socorrer, ele está preocupado com alguma coisa. Então, você está preocupado com alguma coisa,
Então aí a dor dele, por exemplo, ele pode estar excessivamente preocupado com bens materiais, com uma conta que vai vencer. Por que ele está assim, tão preocupado com isso? É o materialismo, apego aos bens deste mundo. Então na base tem sempre uma imperfeição. Tem um descuido, então é isso, nesse sentido, né? Então, amar no sentido profundo do termo é o homem ser leal, probo, consciencioso. Então aqui nós temos 3 virtudes, não temos? Leal, probo, consciencioso. Então os Espíritos estão chamando a atenção que amar no sentido profundo não é mais que viver de beijo e abraço. Não, é mais. É o dia a dia ali, é o suportar, é o tolerar, é o ter paciência. É entender o outro nas suas dificuldades. Entender dessas dificuldades. Então é isso. Então é isso o templo, porque aí nós passamos a ser um Deus operante. Então às vezes o elemento está em casa, preparando a palestra lá, certo? Sim. Então ele na concepção dele ele está bem, né? Uhum. O espírito preparando a palestra, está lá concentrado. Aí uma esposa, um filho. Cachorro. Não, ou pegar esposa, filho, entra um dia no pino ali naquele gabinete que ele está. Eu não tenho paz nem para preparar a minha palestra, já perdeu a oportunidade, o tempo já foi derrubado. Derrubou o tempo. Não ficou pedra sobre pedra daquele tempo. Por quê? Ele está invertendo o processo. Ele está colocando a palestra como o fim. E é o meio. A palestra é o meio. Se eu estou preparando a palestra aqui, eu estou contando com a paciência dos familiares. Não é? E se os familiares não me ajudam, eu estou estudando um assunto para levar o tempo para os irmãos. E eu estou descuidando de casa. E o pior se a palestra for sobre paciência. Né? Então assim, eu perdi o meio, que é o processo. O processo não é preparar a palestra para falar às 20 horas lá no grupo tal. Não. O processo é aproveitar a aprendizagem, o estudo, interiorizar e já começar a praticar. Não perder uma oportunidade. O exemplo é aquele, né, que fala, né, que o sujeito morreu e assistia a palestra, né? Sim. Aí o outro morre também, chega lá, uai, porque assistir a palestra estava melhor colocado, em primeiro lugar, né? Aí ele assustou, né? Aí ele fala para ele, né? Quando você falava... Eu fazia. Então nós temos que ter uma coerência, uma honestidade interior de buscarmos a prática primeiro. Lógico que tem muita coisa que nós não conseguimos. Nós vamos falar para pessoas que estão à nossa frente na evolução. Muitas delas. E vão chegar no mundo espiritual, elas vão estar nos primeiros lugares. Por que nós estamos falando então? Porque nós somos os mais complicados. Somos os mais complicados. Que, aliás, é o que está sendo colocado aqui na mesa toda segunda-feira. Se eu não fosse complicado, não estava aqui, não. Não, evidentemente. Interessante, o Hansa, na última reunião, nos deu uma lição do não julgueis, né? Que ele alertou, falou, olha, quando vocês virem alguém no salão, às vezes, dormindo, incomoda não.
Ele está sendo submetido a um tratamento, talvez até uma cirurgia. Sim. E a gente tem que cansar de ver, não veio na reunião para dormir. Amiga, Cala-te boca. ela deixou de vir, que É. ela toda vez que vinha, ela Né? sentia sono. Não julguei Eu falava, nunca. "Não, mas isso É porque- não." É porque essa é a nossa deficiência ainda. Nós ainda estamos focados no outro. E é difícil a gente tirar esse, no sentido negativo. É difícil deslocar esse foco crítico de lá para cá. Uhum. Por quê? Deslocando de lá para cá, dói aqui dentro. Vai doer. Se não doer, é porque o processo não está adequado. Se a gente de vez em quando não der uma balançada e sentir que alguma coisa deu errada, é porque o processo não está. O nosso processo de autoconhecimento não está muito eficiente, não. Então, mas é a nossa. Nós vamos caminhando, vamos seguindo em frente. Emmanuel, só para aliviar um pouco o nosso lado aqui. O que nós temos que evitar na vida é falta grave. Falta grave. Porque as faltas pequenas, Emmanuel vai dizendo que a gente no trabalho vai saneando. Esse tipo que o Fernando acabou de dizer, observar o próprio, é falta leve. Como é que saneia? Nós vamos saneando, vamos trabalhando, nós vamos desenvolvendo virtude. Aí a virtude que a gente vai desenvolvendo aqui agora vai englobando naturalmente o todo. E é por isso que na regeneração o espírito, a alma penitente encontra a calma e o repouso e acaba por se depurar. Nós vamos lidar com o que falta. O detalhe. Senão não é regeneração, senão é muita expiação e prova. Se nós ainda estivermos brigando com não matarás, não roubarás, com esses instintos básicos que nos levam a tomar do próximo que nós julgamos que é melhor para nós, que é o instinto do roubo, que é a busca do melhor, egoística, se nós não vamos estar na regeneração lutando contra esses instintos, não. Nós vamos entrar para deixar de olhar o próximo, como o Fernando exemplificou aí, dessa maneira. Pô, está ali, estou aqui falando aqui, está dormindo, entendeu? Tudo bem, isso aí às vezes faz parte, vai perpassar no... É uma falta grave? Não. Falta grave é homicídio, intencional, proposital, suicídio, abandono do lar, corrupção. Com os olhos fechados. Tem gente também que... Só Eu prefere gosto de fechar o olho. concentrar. Também. Às vezes está com o olho irritado, está ardendo, Mas a gente está julgando, amigo. está julgando. Às vezes a pessoa está... Quem trabalha na área com computação, com equipamento eletrônico, costuma ter os olhos ficarem ardendo, resseca. Às vezes está dormindo mesmo, passou a noite no hospital acompanhando alguém. Sim, os olhos estão irritados. E com os Não? olhos fechados, a Às vezes concentração tá é maior, dormindo né? mesmo. Sim. Eu gosto de escutar. É isso, amigo. Então, o templo, o cordeiro significa o quê? Que é o que opera. O que opera. A vontade e o sentimento. De colocar em prática o que a razão já definiu como certo. E o cordeiro simboliza o sacrifício, a renúncia, que são a renúncia ao eu, ao ego, que é a nossa maior dificuldade, a renúncia ao egoísmo, para colocar a necessidade do outro como primordial. Nós ainda vamos levar tempo para isso. É porque esse binômio Senhor e operador, Senhor e Cordeiro, é binômio da vida. Por exemplo, quem é o nosso Senhor? Emmanuel tem um texto no livro, se não me engano é Pão Nosso,
A quem obedeces? Porque nós obedecemos de forma passiva, automática, aos nossos impulsos, aos nossos desejos. E na base tem o quê? Tem um propósito de felicidade, não tem? Tem um propósito de felicidade. Mas quando isso é dominado pelo egoísmo, esse propósito está equivocado. Então é preciso renovar o propósito. É preciso que o propósito seja o propósito que Jesus apresenta para nós, por exemplo, que a doutrina espírita reforça, que é um propósito altamente qualificado. Dos melhores propósitos que nós temos na Terra, se não for o melhor. Aquele propósito que Jesus exemplificou e que vivenciou. É do bem de todos. Tem propósito melhor do que esse? É o melhor propósito. Então, nós substituímos o nosso próprio propósito pessoal, de felicidade pessoal, de supremacia pessoal por um propósito do bem comum, é o grande desafio para nós ainda. E não podia deixar de ser porque nós estamos num mundo ainda, num mundo complexo como é a Terra, por nossa própria causa. Ele é complexo por nossa causa. Nós não caímos aqui de paraquedas. É complexo por nossa causa. Muito bem, vamos lá, 23. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Isso aqui é muito bonito. Então, é a presença da luz na essência que irradia. A cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam. Então, nós aprendemos com a doutrina espírita que o espírito harmonizado é o foco irradiador de luz, não dependendo mais da luz exterior. Então, não existe mais a dependência. Por isso é que no futuro deixará de haver o templo e deixará de haver a religião. Que a religião vai ser o sentimento inato, o sentimento interior, religião natural. Que é o amor à vida, amor ao próximo, fazer ao próximo gostaria que nos fosse feito, porque aí está a felicidade, isso representa desenvolver as virtudes, fator de felicidade, mas o nosso egoísmo ainda se contrapõe em grande medida a esse procedimento que é um procedimento revolucionário. Então nós precisamos precisamos acionar a luz própria, sair daquela condição de receber para auxiliar. Então nós deixamos de ser eternos auxiliados e nos tornamos auxiliares. Então nós estamos na prática saneando a nossa necessidade. Não teremos mais carência. E nós agora somos saneadores. O saneador que saneou o seu mundo interior. Senão não é saneador. Porque a glória de Deus a tem alumiado. E nós aprendemos com Jesus que o Pai é glorificado pelo Filho. Então a glória de Deus não é Ele quem manifesta. Somos nós, os filhos, que manifestamos a glória de Deus. A luz própria, o amor em radiação, as obras que nós vamos elaborar a partir disso no mundo. Na medida que vamos crescendo nessa direção, nós já vamos
elaborando obras consentâneas com isso que nós estamos aprendendo aqui. Então, nós estamos, na verdade, glorificando a Deus. Quem pode me ajudar aí, por favor? Tem alguém? Não, isso é expresso. Quem está lá agora? Não, Antônio mais não, é? Não, é outro. Vê se a porta está fechada, por favor. Se tiver, tudo bem, não tem problema não. Entrou uma outra pessoa, né? Não vi, não. Porque é o seguinte, o problema não é nem estar na gravação, o problema é que isso vai atrapalhando a gente a raciocinar. Sem querer, a gente escuta. Ou quando é um som aleatório, o cérebro não liga, mas é uma voz humana. Então, tendemos a... né? É natural. Então, na verdade, quem vai fazer o trabalho da iluminação somos nós. Nós é que vamos ser os iluminadores. Mas aquele que acende uma lâmpada é o primeiro a ser iluminado, a se beneficiar. Então, no processo de iluminação, ele já nos beneficia. De forma natural, até por uma questão de mérito. Questão de mérito. Nós estamos trabalhando para desenvolver a luz que vai manifestar a glória de Deus, então nós vamos sentir o esplendor dessa luz. No íntimo nós vamos sentir. Agora, o que vai se manifestar é o sistema divino por nós e não o sistema pessoal. Por isso que Paulo dizia, eu não prego a mim mesmo, prego a Jesus. Porque se nós começarmos a pregar a nós mesmos, nós vamos criar sistemas. E é por isso que às vezes no Espiritismo surgem sistemas. Porque o Espiritismo não é um sistema criado por Allan Kardec. Allan Kardec foi o codificador do sistema dos espíritos, da doutrina dos espíritos. Os espíritos superiores que se manifestaram naquele tempo, por meio de diversos médiuns, que Allan Kardec conseguiu diminuir a si mesmo, ou seja, diminuir sua própria filosofia pessoal, sua própria maneira de pensar, para registrar a filosofia dos espíritos. Isso aqui é o espiritismo, doutrina dos espíritos. Então, já naquele tempo surgiram os inconformados, os que não concordavam, começaram a elaborar sistemas. E os espíritos começaram também a ditar sistemas aos médiuns invigilantes, aos pesquisadores que não queriam fazer, por exemplo, o controle universal do ensino dos espíritos, submeter o ensino ao um vasto conjunto de médiuns para saber se aquilo se sustentava. Então é por isso que surgiu, por exemplo, o rustenguismo. Com suas ideias de corpo fluídico e outras coisas mais. Isso foi enxertado no Espiritismo. Criou toda uma grande dificuldade no nosso movimento espírita, de décadas. E ainda hoje gera confusão e cisânia. Por quê? Por uma incapacidade de nós compreendermos o que é a doutrina espírita. Por causa da tendência ainda do religiosismo, de dogmas. Por isso, de certa forma ainda existe no nosso movimento, porque existe uma aceitação tácita do que determinados médiuns oficiais ditam, escrevem. Não existe um questionamento.
não se submete a um controle generalizado. E é por isso que nós encontramos o quê? Aberrações nas obras mediúnicas que temos à nossa disposição hoje. Não existe um questionamento. Ah, foi um médium tal que psicografou, então é verdade. Assim embaixo. Assim embaixo. Então temos recebido aberrações. Evidentemente que eu não vou citar nomes aqui de médiuns aqui, porque Nem precisa. não é o objetivo do nosso trabalho. O objetivo nosso é alertar para as ideias. Ah, isso aqui está de acordo com o que os fundamentos do Espiritismo dizem? Porque tem obra aí que faz acepção de países, insufla o ódio a determinado país, insinua que determinado país fabricou um determinado vírus em laboratório, e vai por aí. Aí nós pegamos uma doutrina espírita aqui, o trabalho de Kardec, e rasgamos tudo. Isso aqui não é? Os espíritos dizem aqui no livro dos médiuns, perigo rejeitar 10 verdades que aceitar uma mentira. Aí não implementa, engole. O que você vai fazer? Nós já passamos da época da infância, né? O tempo que a gente alimentava de mel e leite já ficou para trás. Nós temos que agora restabelecer todas as coisas, não temos? Estudar um Apocalipse aqui que é para... Por isso que o nosso foco aqui é, nós ancoramos aqui na codificação. Citamos, repetindo. Não vai atrair as massas, mas nós estamos deixando aqui um recado de... A codificação precisa ser vivenciada, precisa ser estudada mesmo. E não é enxertar na codificação. Tem muita novidade, né? Você quer saber de uma novidade aí que, pelo menos, perpassou aqui na casa, mas já parece que já deram constelação familiar. Eu amo. Que nos seus fundamentos, você já viu os fundamentos de constelação familiar? Uhum. Já estudaram? Não estudei, mas tem muito a ver. Vão pesquisar, para vocês verem quais são os fundamentos da constelação familiar. Olha, tem muito tempo com a constelação familiar. Tem essa consideração feminina. Não, É um não... tratamento através de... Como é que fala? Uma terapia de grupo. Terapia em grupo, com os familiares. É. Controversa. Controversa, complicada, São coisas alternativas, mas né? isso aí foi enxertado aí também no movimento espírita. Não tem nada a ver. Foi enxertado. Eu acho Então- que tem muito a ver. Não tem nada a ver com a dente. Foi enxertado. São novidades, as pessoas se encantam com as novidades, não é? Se encantam com as novidades e a doutrina espírita mesmo, que nós aqui frequentamos uma fraternidade espírita, Camilo Chaves. Se nós não concordamos com o espiritismo, então a gente tira o espírita fora e coloca outro termo. Mas nós temos que ser fiéis aqui ao que nós temos de concreto, de sólido. De sólido. Que não vem sendo desmentido. Olha quantos anos nós lidamos aqui na desobsessão, tem desmentido aqui? Ao que está na codificação? Não tem. Tem desmentido. Não é? Então... Nem conflito. porque Allan Kardec realizou um trabalho sério de coletar com diversos meios, não só ele, outros pesquisadores que o assessoraram, Camille Flammarion, Leon Denis, Gabriel Delany, Uma trabalheira, né? Ernesto Bozano, que um pouco mais à frente, a William Crookes, fez um trabalho da comprovação. E o apoio de um turno da esposa dele, né, que foi dedicado. Sim. Sim. Então a gente vai aí caminhando. Então, semeando confusão e discórdia. Semeando confusão e discórdia. Enxertando isso tudo Nós já estudamos aqui no Apocalipse, né? Que desceu não
misturada de Deus. Desceu não misturada. Allan Kardec não misturou sua filosofia pessoal, não. Ele até adotou um pseudônimo, que é para não haver carregar a reputação dele, por exemplo, para a doutrina. Então, um pseudônimo Allan Kardec. Ah, quem foi Allan Kardec? Foi um druida lá no tempo das Galhas. Sofreu lá com a invasão dos romanos ali de Júlio César, de 58 a 52. Estava ali no meio do povo celta, sofreu. E eles já cultivavam, já conheciam a reencarnação, comunicação com os espíritos. Então é um pseudônimo inexpressivo, sem pompa e circunstância, que é para não haver uma mistura. Aliás, semana passada teve uma manifestação de uma sacerdotisa druida, né? Provavelmente daquele tempo. Porque a glória de Deus a tenha iluminado. Então, eu recolhi do Honório a seguinte frase aqui, ó. Deus é a usina geratriz dos recursos e define o plano profundo da alma de cada um de nós com a parcela da sua misericórdia incrustada no imo do ser. E Jesus expressando toda a faixa de aplicação dos componentes. A misericórdia, amigo, não é algo que vem de fora para dentro para nós, não. É de dentro para fora. A misericórdia é uma conquista. É uma virtude que eu desenvolvo. E, consequentemente, quanto mais eu tenho, mais eu não vou carecer de misericórdia, porque eu já tenho comigo. Perceberam? Eu já tenho comigo. Eu não preciso receber de fora. Então, a minha própria força atrativa, natural, já vai me beneficiar da misericórdia. Como? Circunstâncias, situações, pessoas à minha volta. Então, quando é que eu passo a ter misericórdia? Quando eu desenvolvo a misericórdia. Não adianta querer receber misericórdia se eu massacro o próximo todo dia na rede social. E piedosamente eu desço a marreta. Não é isso? Jogo pedra no vizinho. Que perda de tempo, né? Então, quer dizer, não estou tendo misericórdia. Então, como é que eu vou pedir misericórdia se eu não tenho? Quando é que os espíritos começam a nos ajudar? Nós estamos lá no umbral, atolado na dificuldade, certo? Na revolta, na rebeldia. Quando é que nós começamos a receber ajuda? É quando a gente começa a arrepender, mudar a mente, não é? Ah, deve ter um Deus aí que pode me ajudar. Aí aparece um espírito. Eu manifestei algo diferente daquilo que eu estava me prendendo lá. Que eu me prende lá, eu continuo na vida. Eu pratiquei a vida inteira. Aí eu vou para onde? Vou para aquela região que eu cultivei a vida inteira. Cheio de lodo, ou terra ressequida, ou friagem absurda, ou calor absurdo, que aquilo ali reflete as minhas paixões, os sentimentos que elaboraram esse aspecto, certo? Então, a gente então caminha no mundo sem carência. Não estou falando de carência material, não. Estou falando de carência profunda. Já temos conosco. Mas nós ainda carecemos da misericórdia divina, porque nós estamos no processo, certo? A gente precisa de vez em quando daquele abraço amigo, daquela ajuda, porque nós ainda estamos em
desenvolvimento, em crescimento. E o cordeiro é a sua lâmpada. Então, na semana que vem, nós falamos mais do cordeiro e da lâmpada para fechar o versículo 23. Muito bem.